A paz do Senhor, missionária Deusirene Oliveira. Hoje vamos estar lendo os capítulos 9 e 10 de Atos dos Apóstolos. A conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco e para as sinagogas, para que, quando ele encontrassem homens ou mulheres que eram do caminho, eles pudessem trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em visão: Ananias, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Saulo prega em Damasco. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é esse o que em Jerusalém destruía os que invocavam esse nome com este intento? Veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Saulo escapa dos judeus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo, mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiaram os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos formaram-no de noite e desceram pelo muro dentro de um cesto. Saulo em Jerusalém. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho, e esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em o nome de Jesus, e estava com eles entrando e saindo de Jerusalém, falava ousadamente em nome do Senhor Jesus e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo, porque quando souberam, os irmãos desceram
a Cesareia e o enviaram para Tarso. Então, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam a cura de Enéas. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua casa e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. Imediatamente ele se levantou, e todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Dorcas restaurada para a vida. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando ele chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam em pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todos para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e viúvas, a apresentou viva. E isso foi conhecido por toda a Jope. Muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Atos 10. Pedro e Cornélio. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da coorte, chamada coorte italiana, um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E ele viu claramente numa visão, quando quase a hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio. E esse, olhando para o céu e atemorizado, disse: O que é isso, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de mim. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhe declarado todas as coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subia ao terraço para orar, quase a hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela 2ª vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão, parados à porta, e, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus, através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa
e ouvis as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que havia reunido, e ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reuniu aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso, eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até essa hora, e a hora nona eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, ao qual vindo falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Pedro fala na casa de Cornélio. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todo. Essa palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus uniu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A esse Deus ressuscitou ao 3º dia e manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos povos e dos mortos, dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão dos pecados. Os gentios recebem o Espírito Santo. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão e muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.